Gente, eu quero falar agora um pouquinho de Donald Trump, que parece que já tem um novo alvo. Após insinuações contra Nicolás Maduro e autorizar o ataque contra um barco na costa do Caribe, o presidente dos Estados Unidos ordenou o envio de 10 caças para Porto Rico. Vamos entender então com o Luca Bassani o que está acontecendo? Conta pra gente, meu amigo, bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. O presidente norte-americano Donald Trump ele autorizou o envio de 10 caças F-35 para a região do Caribe, para Porto Rico, né, o estado que não é independente, também não é um dos estados dos Estados Unidos, mas está associado ao governo norte-americano consequentemente. Essas aeronaves são das mais modernas que temos no mundo neste setor, alcançando mais de 2.000 quilômetros por hora, ou seja, Mach 1.6, realmente impressionante, e que estariam de prontidão para agir, assim como agiram outras aeronaves durante os últimos dias, para frear a expansão do narcotráfico pelo Mar do Caribe, que possivelmente levaria entorpecentes para os Estados Unidos. Neste momento, a gente vê que a presença militar norte-americana então vai se ampliando em toda essa região próxima à Venezuela, somados aqueles destroyers e outros navios de guerra e também um submarino nuclear, agora mais caças F-35 de última geração também presentes por lá, aumentando a pressão sobre Nicolás Maduro, que diz que não irá se curvar para todas as ameaças de Donald Trump e que continua mobilizando internamente diversos setores da sociedade, até mesmo para se prepararem para uma possível luta armada. Agora, Luca Bassani, todo esse movimento seria o quê? Uma provocação, por enquanto? Pois é, Evandro. Inclusive, algumas informações durante as últimas horas emergiram, dizendo que aquele ato que aconteceu durante esta semana, né, de um ataque a uma embarcação que supostamente levava drogas, ela foi uma resposta por uma provocação da Venezuela, que teria utilizado os seus próprios caças F-14 para meio que sobrevoar destroyers norte-americanos, o que teria sido interpretado como também uma ameaça, uma provocação por Donald Trump, que em resposta teria já atuado pela primeira vez contra aquela pequena embarcação. Então a gente vê que é uma guerra de retóricas, uma guerra que testa o exército mais poderoso do mundo contra um país que é bastante militarizado, mas sabemos que para todos os efeitos não teria como competir com o poderio militar dos Estados Unidos. A justificativa é que Nicolás Maduro seria o chefe do Cartel de los Soles, que atua dentro da Venezuela e exportando cocaína, entre outros entorpecentes, para a América Central e para os Estados Unidos, consequentemente através da sua fronteira sul, causando uma grande epidemia de uso de drogas nas grandes cidades norte-americanas, e por isso Donald Trump acredita que tem que eliminar o mal pela raiz, diretamente da sua fonte, de onde essas embarcações partem, né? Aí são várias alegações feitas, várias acusações, e esse momento de tensão também para os demais países sul-americanos que, pela posição geográfica, estariam próximos de um conflito ou de qualquer tipo de intervenção, caso isso de fato acontecesse. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Um abraço para você. Bruno Musa, qual que é a estratégia de Donald Trump em relação à Venezuela? E o que você vislumbra? Eu vejo o seguinte, continuo vendo isso há um tempo, já comentei aqui. Eu acho que é muito mais barato, politicamente e financeiramente também, você estrangular o regime. Veja, quais são as principais fontes de receita hoje da Venezuela? O narcotráfico e algo de petróleo que ela vende. Vale lembrar que o petróleo da Venezuela ele é muito pesado, então ele precisa ser refinado, e as refinarias na Venezuela estão completamente sucateadas. Eu visitei algumas delas, paradas por completo. Então eles não têm capacidade de refinar internamente isso, eles precisam mandar esse petróleo para fora. Então, quando você estrangula o mar desse jeito, você não precisa desgastar politicamente, internacionalmente, matando, por exemplo, ou retirando à força Maduro do poder. Pode sobrar ali um vácuo de poder, isso assumir um outro autoritário, assumir o Diosdado Cabello, que é o número 2, e a Venezuela continuar mergulhada numa crise, num autoritarismo. Então me parece que a estratégia é estrangular a Venezuela pelo mar. Você estrangula as formas
que ela tem de arrecadar, de levar dinheiro para sustentar o regime venezuelano, e automaticamente você começa a ver dissidências. Ele precisa de dinheiro fluindo para dentro da Venezuela para pagar aquela cúpula dos militares que ainda o sustentam, que basicamente é isso que sustenta Maduro no poder interno na Venezuela. Se há uma dissidência acontecendo, e já há relatos de algumas acontecendo desde a última vez que eu estive lá, e aí aos poucos isso pode ir acontecendo, se não houver mais dinheiro, eles vão caindo um a um, e o Maduro isolado, obviamente, acaba tendo que se isolar, ou enfim, aí não sabemos qual seria o final dele. E você, Piperno, qual seria o final dessa história para você? O final dessa história vai ser um longo caminho de pressão que provavelmente não vai dar em nada, a não ser prejuízo para os dois lados. Veja, o regime, a ditadura venezuelana, ela já se acostumou a viver sob pressão. Ela vive do que hoje? Ela manda petróleo para a China e um ou outro carregamento aí via algum contrabando e nada mais que isso. E, aliás, ela vende petróleo bruto, porque, como o Bruno falou, ela nem tem mais capacidade de refino. Aliás, aquela refinaria Abreu de Lima lá, que, enfim, o presidente Lula começou a construir ainda no Lula 2 e tal, era em parceria com o Maduro, aliás, com o Chaves, né? E aí... Ela ia custar 2 bi e gastou mais de 20 bi. E a Venezuela desistiu. Exatamente, a Venezuela desistiu. E ela precisava daquilo exatamente porque ela tem essa dificuldade de refino. Então, já naquele tempo, ela não tinha refinarias em quantidade suficiente para refinar o que ela produz. O presidente Biden, em um certo momento, autorizou, inclusive, a Chevron a voltar a explorar petróleo lá na Venezuela. E é óbvio que há companhias americanas de olho nisso. A Venezuela tem algumas das maiores reservas reconhecidas do mundo. Então, empresas americanas querem voltar para lá. O problema todo é que, nesse período Trump, isso vai ser bastante improvável. Agora, se o Trump amanhã depois, além dessa pressão toda de mandar avião, submarino nuclear e caças modernos, olha como está custando dinheiro para o contribuinte americano. Se ele tomar realmente alguma atitude de força, será que a China não vai olhar aqui e falar, então tá bom, então tá na hora de eu tomar Taiwan? O que você acha, Gani? Olha só, eu acredito que o Donald Trump não vai invadir a Venezuela por várias razões. Primeiro, que uma guerra é muito cara em termos de dinheiro e em termos de vidas também, né? Inclusive foi a plataforma da campanha dele, do MAGA, ou seja, não vou mais me envolver em guerra. Ou seja, a gente não vai ser mais a polícia. E só foi o que ele fez. E só foi o que... pelo menos ainda não entrou diretamente, mas né? O discurso... E aí entra, eu acho que esse ponto que é fundamental. Ele faz o discurso, não só o discurso, Evandro, ele vai num passo além. Ele faz toda a movimentação marítima, de caças, dando um recado assim para os Estados Unidos. Olha, a gente é forte, a gente é grandioso, a gente continua hegemônico no mundo, é a grande força, América forte novamente, mas sem envolver em guerra. Então ele consegue com isso, lógico que custa muito dinheiro, viu, Piperno, mas ele consegue com isso agradar gregos e troianos. É o seguinte, olha, a gente ainda tem um grande poder militar, eu estou fazendo esse desfile aqui para o mundo, mas eu não vou me envolver numa guerra diretamente. Agrada a base do MAGA ao demonstrar essa força e não entrar em guerra, e agrada os neocons que adoram uma guerra. Zé Maria Trindade, quero te ouvir. Olha, a guerra, Alan, está cada vez mais barata, mais letal, né? E mais fácil de ser decretada, porque é uma guerra à distância. Os Estados Unidos têm como guerrear através de mísseis e de bombas com a Venezuela, sem colocar um soldado em terreno venezuelano. O problema é que é o que vem depois, né? Uma ocupação, aí sim é preciso ocupar militarmente território, aí complica muito. Eu realmente não sei qual é o destino que quer os Estados Unidos colocando um armamento tão forte ali próximo da Venezuela. E eu conversei aqui com alguns adidos que já foram para a Venezuela e dizem que as informações lá são difíceis de serem conectadas, né? E que o que sustenta o regime é a ajuda externa, tem ajuda externa,
Quem está ajudando externamente a Venezuela, com suas milícias, né? Com a sua força militar muito grande, né? É o que sustenta esse regime fascista, esse regime ditatorial forte. O que está acontecendo é um absurdo, né? Supressão total de direitos humanos. Me disseram que é um regime muito mais fechado do que Cuba, por exemplo, né? Para ter uma ideia. Então, quem está injetando dinheiro e sustentando o regime não vai aceitar que os Estados Unidos possam tomar militarmente a Venezuela. Estrangular através dos cercos eu acho muito complicado, porque já vem há muito tempo fazendo esse cerco. E é interessante que o regime liberal, o regime capitalista, eu cheguei à conclusão que a credibilidade, né, a confiança é fundamental. E a Venezuela perdeu tudo isso aí ao longo desses últimos anos, né? Dessas últimas décadas. Quem é que vai montar uma refinaria lá numa situação dessa, onde o Maduro pode simplesmente estatizar, como fez com o Brasil? É uma agressão. Estatizou as refinarias da Petrobras, nossa Petrobras deles, né? Dos diretores, funcionários e tal. Mas, enfim, como vai fazer isso? Não faz. O capitalismo não rompe sem credibilidade e a Venezuela perdeu esse grande capital. Está lá, em cima de uma grande reserva de petróleo e não sabe bem o que fazer. Não tem nem como explorar, nem tem ferramentas para isso mais da maneira como seria necessário, né, para a quantidade que se tem. 5h50, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês, aquele último. Nas outras plataformas seguimos? Rapidamente, vai lá, Bruno Musa, quer arrematar? Só para completar o que o Zé falou, Zé, eu estive nos dois, né, nos dois países, e Cuba é um país onde você não tem nenhum sinal de livre mercado, de mercado capitalista. O que você tem de capitalismo lá são os grupos, que eu tive a oportunidade de entrar de WhatsApp, em que eles negociam forno, geladeira, qualquer coisa pelo WhatsApp. Na Venezuela você tem lampejos do capitalismo. Só que eu, por exemplo, vou lançar esse domingo agora o livro, eu entrevistei um brasileiro que tem 4 lojas de açaí em Caracas. E eu perguntei para ele, você está indo bem aqui? E ele falou, bom, todo dia bate um fiscal aqui, eu preciso dar alguma coisa e dar uma grana para ele. Ele permite que eu continue existindo. Então, são pequenas diferenças entre os dois países, mas que visualmente Cuba é completamente mais destruída ainda.